Mas assim, para que relógio de luxo se eu posso ter um razoavelmente bom que me dá a hora? Para que eu preciso de um terno de 500, 1.000, 2.000 reais se um de 200 reais já me faz, ou 300 reais já me serve, já me faz bem? É isso que eu estou falando. Aí você gasta aquele dinheiro ali, que às vezes é para dar para alguém, para ajudar alguém, e fica só naquela luxúria. Sou filha de Deus. Brasília, Distrito Federal. Jogar bola é pecado sim, pode olhar no campo, sai até briga, sou contra. Olha, eu não estou falando de jogo necessariamente. Estou falando de brincar com o seu colega em casa, com o seu amigo, criança brincando, eu como pai brincando com meu filho, sem briga. Sobre questão de briga, eu já fui para estádio de futebol, já vi briga até de 2 jogadores do mesmo time. Claro que aqui em Santa Catarina, não foi em outro lugar. E segundo os critérios do próprio futebol, os que se brigam entre o mesmo time podem ser expulsos, como recentemente foi uma briga de um jogo que teve de uma equipe de Santa Catarina que foi jogar para fora, do Joinville, esqueci o nome do time, 2 brigaram, o juiz foi lá e expulsou. O próprio futebol existe com regras para coibir violência nos estados. O policiamento existe lá na arquibancada para evitar essas brigas. É claro que existe, de pessoas descontroladas. Agora a gente não pode generalizar, porque existem pessoas controladas. Assim como existem pessoas descontroladas dentro da igreja, e como existem pessoas controladas dentro da igreja, que têm domínio próprio. Então, porque a pessoa não tem domínio próprio, eu vou condenar a jogar futebol? Não. Porque tem aqueles que têm domínio próprio. Aqueles que brincam por diversão, por distração, como um ato de lazer com seu filho, ou com seu parente, com quem quer que seja. E ainda digo, já disse aqui no canal, que se a pessoa for um jogador de futebol profissional e não puxar briga e dar o exemplo lá, pode, porque o jogador de futebol é uma profissão no país que nós vivemos. Você não encontra nenhuma vedação na Bíblia sobre a questão de jogar futebol. Ah, mas Paulo falou que a gente tem que correr atrás da coroa e não atrás de prêmios terrenos. Porque Paulo analisou as Olimpíadas que ocorriam na época da antiga Grécia, e ele comparou a questão da fé. Os que não são cristãos, eles correm atrás de uma coroa ou de um prêmio corruptível, e nós corremos atrás de um incorruptível. Então muitos utilizam esse versículo para combater os esportes, para dizer, não, isso é pecado. Para quem é um pregador do Evangelho, para quem vive o Evangelho, é óbvio, pregador, digo, para ser jogador de futebol, né? Não estou falando para ser um pai de família que brinca com seu filho. Óbvio, eu também concordo que deveria ter uma segunda chance. As crianças de hoje não jogam bola, não, as crianças de hoje vê vídeo do Felipe Neto. É um problema, né? Porque quando você está jogando bola, claro que agora tem essa questão da pandemia, não pode aglomerar, não tem como jogar, dificilmente dá para jogar. Mas eu, por exemplo, a minha infância foi jogando bola com os moleques da rua, com os meus vizinhos, tinha uma rua ali próximo da casa dos meus avós, era uma rua de estrada de barro, tinha a rua principal, com lajota, aliás, paralelepípedo, e tinha uma próxima de estrada de barro, nós jogava bola ali. Tinha muita briga, sim, mas era coisa de moleque, e a gente brincava. Hoje em dia, eu acho que não tem mesmo. Eu era bastante fanático de futebol, assim. Não é fanático por time, não sei, por jogar bola, brincar. Gostava muito de jogar 3 dentro, 3 fora, que era a experiência que na época, o joguinho, se não fazer passe, um tocar pro outro, é coisa assim. Não leve meu filho para eles não viciar, porque o futebol vicia. Não leve o filho para jogar. Depois o teu filho vai fazer o seguinte, quando tiver 18 anos, ele vai para jogar futebol. Aí o que adianta a tua loucura? E depois vai te repreender e dizer assim, ó, olha, você nunca me deu nada para mim, pai. Não quero saber mais de ti. Vira as costas para ti. É lindo essa tua educação, né? Com todo respeito, porque depois vem as consequências. A minha mãe, na época, ia para a igreja. Ela ficava incomodando, às vezes, com isso aí, mas, sincera, não me proibia. Só me dizia, tu tens problema, tens que te cuidar, porque tu não pode correr muito, não sei o quê. Colocava aqueles limites na gente, mas o jogar ainda deixava. A minha avó, então, cristã, sempre me deixou. A minha avó fazia até bola para mim jogar em casa. Brincar eu sozinho. Eu gostava tanto de brincar de bola, que eu brincava sozinho em casa. Sabe como é que eu brincava sozinho em casa? Tinha 2 varal, e os varal pareciam 2 goleiras, e eu ficava jogando e na minha cabeça imaginária, né? Eu sou o time e era o outro time, os 2 times ao mesmo tempo.
Ah, porque agora o time do Bruno vai lá, fez o gol. Aí eu voltava com a bola, agora o time adversário vai lá fazer gol. E passava o meu tempo ali. Quantos anos que eu tinha? 9, 10, 11, 12 anos. Minha avó, saudade que eu tenho dela, ela pegava para mim não ficar muito agitado em casa. E na época eu não tinha videogame. Depois, quando eu tive videogame, ainda ficava mais no videogame. Então ela fazia uma bola que ela sabia costurar. Ela pegava uma meia, aquelas meias de mulher, aquelas meias 3/4, uma meia velha daquela, colocava papel dentro, depois ia na máquina de costurar, costurava ou costurava com a agulha assim mesmo, e ficava uma bolinha, e eu ficava brincando com aquilo. Ela fez isso inclusive porque eu pegava muito as bolas das fruteiras, que lembra aquelas fruteiras de plástico que tinha maçã, tinha laranja, eu pegava aquelas e fazia a bola. Uma certa vez ela chegou a dar uma bolinha para mim também, uma bola mesmo. Outra vez ela achou uma bola no mato, mandou eu lá atrás pegar a bola do mato para me jogar. Ela dizia assim: olha, tu joga aí, tu não vai bater na vidraça, né, te cuida, vai brincar. Minha avó, graças a Deus que eu tive uma infância sadia por conta da minha avó. Porque se fosse gente extremista, acho que eu não tinha nada. A minha tia, que era um pouquinho mais extremista, ela mesmo liberava às vezes os filhos dela brincar de bola, brincar na garagem da casa deles. E era da IPDA. Quando você em Deus deposita sua fé, fé em Deus.